paz, sentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando, se levantando, quer dizer, a todo tempo. Você está com seu filho levando da escola, você vai levá-lo, falando assim, olha, meu filho, Jesus caminhava assim, e onde ele ia caminhando, ele ia pregando. Aí na hora do almoço, você fala da ceia. Aí na hora de deitar, você, meu filho, em Salmos fala, eu deito, logo acordo, porque tu, Senhor, me fazes repousar em paz. E quando levanta, olha, vamos glorificar o Senhor por mais um dia. Isso vai ser inculcado na mente do seu filho, isso é muito bom. E também atarás por sinal na tua mão, quer dizer, deixar aqui, na tua mão, e serão por testeiras entre teus olhos. Serão por testeiras em teus olhos. A palavra vai estar aqui, ó. Falou alguma coisa para teu filho, aí ele vai lembrar da palavra de Deus, porque vai estar aqui, ó, entre os olhos, vai estar na mente, inculcada na mente da criança. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, por que escrever? Porque aquilo fica gravado. O que se escreve só se você for lá e apagar, porque senão vai ficar registrado. E é isso que Deus quer. Não é um favor que a gente faz estar na escola bíblica. É uma ordem de Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Sabe tem criança, não sei que é o caso daqui, tem criança que não gosta de vir para a escola, porque já não gosta de escola mesmo. A nossa cultura não tem mania de gostar de estudar, mas aprenda a lidar como se fosse um remédio amargo. Sabe aquilo? A criança não quer vir? Não, você vai sim. É aquele remédio amargo, mas que lá no final vai fazer bem. Porque é a palavra de Deus, gente. Ela vai ter alicerce, ele vai ter bases, para não cair nos laços que o inimigo tem lançado aí, em tantos jovens e tantas crianças. A criança vai ter aquele despertar que o Senhor, só Deus, né, pode dar a cada um. Quem pode ler a formação da sociedade no Salmo 78, de 1 a 4? É pequenininho. Salmo 78, de 1 a 4. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Obrigada. Os quais temos ouvido e sabido. E nossos pais nos têm contado. Não os descobriremos. Aos seus filhos mostrando a geração futura e louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas de Cristo. Gente, a sociedade hoje em dia até sabe, mas ninguém fala lá fora para os filhos, ninguém fala de Deus. Mesmo quem não é cristão, é muito difícil. Então é preciso, nós somos luz do mundo e sal da terra. Então tem que ser nós que temos que contagiar o mundo o quê? Com a palavra de Deus. E os nossos filhos, no trabalho de evangelização, é muito bom. É muito bom. Eu trabalhei no Abrigo da Pedra, quando eu trabalhei com umas crianças maiores, tinha uma, assim, as crianças eram terríveis, né? Porque eram crianças assim mesmo que, Deus me perdoe, muitas eram entregues mesmo, que tinha criança até que manifestava, porque a situação era muito difícil. Mas tinha uma criança, um menino, que eu achava ele muito educado. Ele era o mais educado que tinha. Ele pedia por favor, ele dizia obrigado, eu achava até estranho. Aí eu fui ver, a mãe dele e o pai, eles eram, além de ser do sul, né, eles eram do sul, eles eram muito rigorosos com a criação do garoto. Então, igreja, ele era até considerado bobo, mas não era. Era uma criança educada, que qualquer coisa, a gente podia se dirigir. A gente falava com mais cuidado com ele, por quê? Porque era diferente. Entendeu? Então, é muito importante a gente, como nós somos agentes que vamos espalhar a palavra de Deus. Nem que seja, se não for com nossa palavra, com o nosso exemplo. O mundo tem que olhar a gente e querer ser como nós, e não o contrário. Pode falar. E a formação ministerial. Quem pode ler? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Porém, permanece naquilo que aprendeste depois inteirado, sabendo que os tens aprendido. Veja como ministra as sagradas letras, possam fazer espaço para a salvação pela fé eterna. Pois escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
Então, olha só, ele fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Quer dizer, se ele aprendeu, ele vai ter raízes, ele vai criar raízes. É isso que a gente tem que aprender, criar raízes nos nossos filhos. Sabe aquela planta que você planta e fica o tempo todo olhando para ver se bota dentro d'água? Tem pessoas que fazem isso, bota dentro d'água e fica vendo se está criando raízes. Nós temos que começar a observar isso nas nossas crianças. Tá? Se elas estão criando raízes espirituais. Por que raízes? Porque a planta que tem raiz, ela não cai com tanta facilidade. O vento leva para um lado, o vento leva para o outro, mas a raiz dela faz ela ficar firme. Então, crie raízes nos teus filhos. Tá? Então, e a formação ministerial? Gente, para se formar um ministério, tem que ter essa base, tem que ter essa engrenagem. A escola bíblica dominical é a engrenagem, é um motor que vai fazer com que a igreja funcione. Né? Essa é importante demais a atuação da escola bíblica dominical. Eu só queria aqui... A senhora amarrou, pastor? Passa para os irmãos, cada um tirar umzinho. Queria que os irmãos tirassem cada um papelzinho. E eu gostaria de pedir alguém para ler Lucas 14, do 17 ao 24. Quem pode ler, por favor? Não era para ler ainda não, tá, gente? Lucas 14, 17 a 24. Deixa eu só ver aqui. Lucas 14. Quem pode ler, por favor? Lucas 14, do 17 ao 24. E a hora da ceia, mandou aos seus servos dizer aos convidados: vinde, já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excursar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excursado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou as coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vocês estão vendo? O mestre foi dar uma ceia e todo mundo tinha uma desculpa, né, para não participar daquele evento. Então eu trouxe aqui um saco de desculpas. Por que esse saco de desculpas? Eu gostaria que os irmãos abrissem seu papelzinho e lessem. E se alguém já deu esse tipo de desculpa para não estar na escola bíblica, por favor, fale qual tipo de desculpa, né? Quem é o primeiro que está com o papelzinho? Pode ler. Está frio. O outro? Qual? Vou entregar um trabalho amanhã. Então, igreja,
Ainda tem? Muita gente não vem porque demora muito, gente. O professor é chato. Vou passar amanhã estudando. Aula chata. Então, igreja, quem nunca deu uma desculpa dessa para não estar na casa de Deus? O único dia para dormir até mais tarde. Então, quer dizer, nós sempre temos uma desculpa. E foi isso que Jesus, o mestre convidou tantas pessoas, né, para um banquete, tantos desprezaram. Gente, o povo de Israel desprezou a Deus e nós temos o privilégio de ter sido abraçados por esse Deus. Então, vamos aproveitar ao máximo, ainda mais agora, né, depois dessa época ruim que nós tivemos, vamos aproveitar ao máximo, né, essa honra de poder estar na presença de Deus, né, com os irmãos. Eu gostaria de ver algumas perguntas, gostaria de chamar os pastores. Por que, igreja? Porque a gente muitas vezes não dá tanta importância para a escola bíblica. Mas é importante demais. Por quê? Para o conhecimento. O conhecimento da igreja é fundamental. É a mola mestra, né? A escola bíblica. Eu posso chamar os pastores aqui? Só para a gente... Eu gostaria de alguns comentários. Mas é o que está aqui. A primeira pergunta. Jesus poderia ser considerado um grande mestre porque ele ensinava de forma simples, com uma didática surpreendente. Porém, seus ensinos são ultrapassados e não podem servir de base educacional em nossos dias. Eu gostaria que alguém, né, um dos pastores, comentassem isso. É livre, tá? Pode ser. Jesus é um grande mestre e seus ensinos são base para uma sociedade. João 13:13. Jesus sabia que tinha que levar o seu ensino para todos quantos pudessem alcançar. Doutrinou seus discípulos na arte da oratória e da comunicação e de como transmitir com amor, utilizando-se somente desse recurso. O que nos indica ser possível nos dias de hoje, com tantos recursos à nossa disposição, usarmos a comunicação adequadamente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Gente, ó, mesmo com tantos anos, né, que Jesus veio à Terra, né, são 2020 anos atrás, os ensinos dele continuam vivos. Se a gente continuar fazendo tudo que esse grande mestre ensinou, nós vamos viver muito bem. Por quê? Porque os caminhos dele são luz, são caminhos iluminados. Então, os ensinos dele nunca vão ser ultrapassados, tá? Então, ele ensina o amor, ele ensina a bondade, a paciência. Então, os ensinos dele continuam, igreja, valendo e vão continuar valendo para as próximas gerações. E ai de nós se a gente não seguir. Nós estamos vendo o mundo caminhando para um abismo, por quê? Deixaram os ensinamentos de Cristo de lado. Mas o professor continua aí, dando uma aula espiritual através do Espírito Santo de Deus. A outra pergunta... Posso falar? Pode. E aqui está falando que ele tinha pouco recurso, mas ele fez a obra a si mesmo. Aí aqui está falando assim, doutrinou seus discípulos na arte da oratória e da comunicação e de como transmitir seu amor utilizando somente desses recursos. O que nos indica, aí entra para a nossa atualidade, né? Que ser possível nos dias de hoje, com tantos recursos, Jesus ele não tinha recursos, né?
E nós temos tantos recursos à nossa disposição e nós podemos usar esses recursos adequadamente. Muitas e muitas vezes nós usamos inadequadamente, mas nós podemos usar os recursos que temos, né, através das redes sociais, através de telefone, através de tanta coisa, tanta facilidade que nós temos, adequadamente para poder pregar a palavra do Senhor e fazer discípulos. E um dos recursos que Jesus usava, né, quando ele ia pregar, a Bíblia fala que ele pregava a multidões. E de repente você vai se perguntar como que ele conseguia, sem um microfone, né, sem um telefone, né, alcançar multidões. Geralmente ele pregava à beira do mar. Por quê? Porque o vento que soprava do mar fazia com que a voz dele, o som da sua voz, alcançasse pessoas até que estivessem distantes dele. Era um dos recursos que ele usava. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Lembrei de uma passagem bíblica que fala: o vento sopra onde quer, né, e ouve a sua voz. Né? Glória a Deus. Isso aí é verdadeiro ou falso, tá? A outra pergunta: a igreja não pode ser considerada um agente transformador da sociedade. Quem promove mudança social são as leis elaboradas por agentes políticos responsáveis por promover uma sociedade melhor e mais justa. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Alguém quer comentar? Então, irmãos, a Bíblia, né, ela é muito esclarecedora para a nossa vida. E como foi dito há pouco aqui, ela se atualiza dia, né, após dias. Né, chegar daqui a 100 anos, ela vai continuar sendo atualizada para a nossa vida. Mas nos dias de hoje, a Bíblia, né, a pergunta que foi feita, né, se a igreja ela não, se ela é um agente transformador. Ela é ou não é um agente transformador, né, para a nossa vida? Né? Claro que é, né, irmãos? A gente tem plena convicção de que a palavra de Deus ela é o maior agente transformador, né, de vidas, mais do que qualquer centro de recuperação, órgão de Estado. Já foi constatado, né, por pesquisas que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é um agente transformador em todas as áreas para aquele que aplica ela como, né, modelo de vida para a sua vida. Então, irmãos, que nós possamos ter esse entendimento, sim, né, de que a palavra de Deus ela é transformadora. Amém, irmãos? Ela muda a nossa história de vida. Então, a resposta ela é falsa, né? A Bíblia é sim um agente transformador, né? A igreja, né, é um agente transformador de toda uma sociedade. E nos dias de hoje, onde os valores eles estão cada vez mais distorcidos, se faz necessário buscarmos cada vez mais os princípios da palavra, educar nossos filhos. Só agindo assim teremos certeza de que não estamos sendo omissos com a responsabilidade que Deus nos deu. Quando nós deixamos de cumprir, de aplicar a palavra de Deus na nossa vida, para os nossos filhos, no nosso cônjuge, em toda uma rotina de vida, nós nos tornamos omissos. Quando nós deixamos de praticar, de anunciar, de testemunhar, de colocar a nossa vida como modelo, né, de transformação, né, nós que somos a igreja do Senhor, nós estamos nos colocando omissos, né, diante de Deus. E quanto mais, irmãos, praticamos, semeamos, mais nós colhemos. Ser omisso é deixar de você semear, é você deixar de praticar e de anunciar as verdades da palavra de Deus. Então, irmãos, nós que temos sido chamados por Deus
Você que tem sido chamado por Deus, não deixe que as circunstâncias, o mundo, cale a sua voz. Amém? Mas seja um agente transformador. A igreja sou eu, pastor Cineide, pastor Adriano, pastora Cláudia, missionária Elizabeth. É você, cada um de nós. Amém, irmão? Nós formamos um corpo. E juntos, como igreja, nós podemos sim transformar toda uma sociedade. Amém, irmãos? Junto como igreja que ora, que clama, que apresenta o governo do seu país ao Senhor, a gente sabe que muita coisa pode mudar através do clamor da igreja. Muita coisa pode ser transformada através do clamor da igreja. Nós estamos aqui, irmãos, meio que limitados diante de tudo que aconteceu, né? Mas debaixo de uma obediência e de uma orientação também de Deus para a nossa vida. Se não estivesse da forma como estamos aqui, cumprindo, né, as ordens do nosso governo, a direção que foi colocada para a nossa vida, nós estaríamos omitindo também da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo isso. Amém? Amém. Missionário, posso comentar? Pode. Irmãos, a igreja, ela tem um poder de influência tão grande que vocês não têm dimensão do que você é capaz. Quando eu falo igreja, somos todos nós, né? Nós fomos separados por Deus para poder influenciar uma nação. Quando a mídia tenta distorcer, né, às vezes dizendo, né, tentando denegrir, né? Denegrir a imagem da igreja, distorcer, eles infelizmente estão sendo usados pelo diabo. Vocês agora imaginam, eu ia usar até a pastora Cláudia Luiz como exemplo, mas eu vou usar aqui a pastora Adriana e eu como exemplo. Né? Eu era do mundo, né, fazia tudo que era de errado. A pastora Adriana nasceu no Evangelho, mas nem todo mundo que nasce no Evangelho, né, nem todo mundo que é filho de crente é. Mas imagine se a igreja ela não tivesse tido a influência sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Imagine nesse momento a pastora Adriana lá em Bom Sucesso, ali onde fica a Cracolândia do Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, a pastora Adriana toda largadona atravessando a Avenida Brasil na frente dos carros, entendeu? Eu indo lá buscar uma pedra de crack para fumar. Imagina Felipe, Daniel e Evelyn na rua, com o nariz escorrendo, o olho cheio de remela, xingando palavrão. Nós poderíamos ser uma família desse jeito. Só que a igreja foi usada através da palavra de Deus para mudar a nossa vida. Imagine onde você estaria nesse momento. Estaria aqui? Estaria cheio de ressaca em casa dormindo, porque tu passou a noite toda no baile. Então você foi verdadeiramente influenciado pelo poder do Evangelho através da igreja. A sua vida, a sua família foi alcançada. Então a igreja pode sim mudar uma sociedade. Quando a pergunta foi feita dizendo que a igreja não pode, essa pergunta é falsa. A igreja pode sim. Amém? Amém. E uma coisa aqui que eu queria destacar quem promove mudança social são leis elaboradas por agentes políticos. Gente, os nossos agentes políticos estão fazendo leis que vão favorecer o aborto, ao casamento homoafetivo, à liberação das drogas. E se nossos filhos não tiverem uma base cristã, daqui a um tempo eles vão estar achando normal. Porque se popularizar maconha, se popularizar aborto, se popularizar essas coisas, vai ser tudo natural. Igreja, nem tudo que é legal, bota isso na tua cabeça, nem tudo que é legal é moral. O que eu quero te dizer? Por exemplo, a pastora tinha uma casa, aí eu dei um jeitinho dela pegar, fazer um documento, e dei um jeitinho dela assinar me passando a casa. A casa é minha legalmente, mas moralmente não é. Então, a gente tem que ter essa maldade, passar essa maldade para os nossos filhos. Nem tudo que é legal é moral.
Então, muitas leis vão ser aprovadas, infelizmente, porque, gente, o mundo está caminhando para um abismo. Eu estou preocupada com a situação do Rio de Janeiro nessas eleições. Gente, não estou falando de política, mas, infelizmente, tem pessoas ligadas a tráfico que estão querendo entrar já há bastante tempo, que nós não permitimos, né? Mas que estão querendo há muito tempo. E que, gente, se entrar, vai haver legalização de aborto, vai haver legalização de drogas, vai haver tudo quanto é tipo de legalizações que não são moral. É legal, mas não é moral. E nós temos que despertar nossos filhos, igreja. Por isso que é tão importante a sociedade. Por que eu estou falando tanto em filho? Porque o filho é o futuro. As nossas crianças, igreja, amanhã, o futuro amanhã vai depender delas. Imagina uma sociedade de drogados, imagina uma sociedade abortiva, uma sociedade prostituída. Pensa nisso. Quer dizer, engravida, não quer o filho, tira como se fosse um verme. Isso me revolta com relação ao aborto, sabe por quê? Porque eles veem um sinalzinho lá no céu, aí fala assim, há vida em outro planeta. Aí começa um sinalzinho na barriga, aí pode descartar, como se não fosse nada, ali já é uma vida. Então, por que dar uma base bíblica para os filhos? Para eles não caírem nesses laços. Isso aí são laços diabólicos que estão sendo armados e que no futuro, igreja, nós temos que estar preparados para essa geração que vai vir aí. Uma geração prostituída que já está aí, uma geração viciada. E se não legalizarem a pena de morte, porque é uma coisa também que se luta, a pedofilia, porque tem gente, já tem leis no Congresso, zoofilia, tudo quanto é coisa ruim. Quer dizer, essas coisas vão ser legal, mas não vão ser moral. Então nós temos que incutir a palavra de Deus nos nossos filhos. Por isso que Deus falou, ele não pediu por favor, é uma obrigação. Para quê? Para que seus filhos vivam. Só quem perdeu um filho, eu vi uma prima minha, perdeu um filho com 17 anos. Gente, naquele dia, eu fui com o marido dela ficou, isso já tem muitos anos, o marido dela, ele não teve reação, porque ele abaixou para ver o corpo, ele ficou ali, estatalado, ele ficou ali, ele não tinha reação. Na época, quem cuidou do coisa tudo foi eu e meu marido, porque ele não teve reação, ele paralisou. Então, igreja, a palavra de Deus é vida sim, e ela prolonga sim. E o mundo está sendo destruído porque falta conhecimento sim. E nós temos que estar alerta, temos que alertar nossos filhos, temos que alertar nossos netos, porque é uma covardia o que eles estão fazendo. Missionário, e mediante isso que a missionária está falando, irmãos, nós aqui não estamos falando de política, mas nós, como liderança, nós temos o dever de orientar, né? E como a missionária falou, existem muitas leis, né? Estão vindo eleições aí. É muito importante que você conheça a vida do candidato, né? As propostas, né? Aquilo que ele tem para apresentar, porque essas pessoas que forem colocadas lá, né? Elas vão ter o poder, né, de mudar, de repente, a sociedade através dos projetos de leis. Então, assim, quando a gente fala, né, de você ter ciência, é por quê? Porque nós temos o dever de orientar a igreja, né, a tomarem decisões corretas a respeito do aborto, né? Irmãos, imagine, né, ser aprovado, né, a lei aí do aborto, né? Então nós, como igreja, nós temos esse poder de mudar esse cenário nas eleições, escolhendo o candidato certo, a pessoa certa. Você não vai votar porque você admira ou porque é um cara maneirinho, bonitinho, não. Você vai votar, né, consciente. Então, quando a gente fala até mesmo sobre a questão no dia de você votar, porque nós temos essa obrigação de ensinar, de orientar, né? Então vai caber a você tomar a decisão. Então nós, como igreja, nós temos o poder de mudar a sociedade lá, nas urnas, nas eleições, colocando pessoas sérias,
pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente se importam em preservar, né, a palavra de Deus. Então tenha muito cuidado. O Daniel sempre costuma dizer, né, às vezes a gente falando a respeito do aborto, as pessoas querem abortar de qualquer maneira. Acha que uma criança que está sendo gerada, que está ali com 3, 4 semanas no ventre, pode se abortar, né, porque não é uma vida. Faz o seguinte, já que não é uma vida, espera os 9 meses, deixa nascer e depois que nascer mata. Vai ter coragem de fazer isso? Não vai. Por quê? Porque já nasceu, está vendo ali que é uma criança, é uma vida. Então, nós temos que ter muito cuidado realmente. Amém? Então, nós temos o poder de mudar a sociedade, nós como igreja. Obrigado. Amém. A outra pergunta, se é verdadeiro ou falso. O livro de Oséias 4,6 diz que o povo foi destruído porque desprezou o conhecimento de Deus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Amém, irmãos? Verdadeiro ou falso? Não estou ouvindo os irmãos responder. Não, só responder se é verdadeiro ou falso. Amém. Amém. Vou ler aqui. Ele profetizou em uma época de riqueza material, mas de pobreza espiritual, como nos dias atuais. Deus, através dele, mostrou o quanto amava e se importava com seu povo, com a sua igreja adúltera naquela época. E estar na EBD é uma forma de dizer para Deus que aceita a sua disciplina e os seus ensinos. Amém. Igreja, muitas vezes Deus fala duro com a gente, mas aprende uma coisa: o Pai repreende ao filho que ama. Então isso é amor, é exortar, é ensinar. Então a gente tem que ser exortado sim, a estar na escola bíblica, a aprender a palavra. Para quê? Para que a gente não venha a ser destruído por falta de conhecimento. Aquele povo lá, na época de Oséias, estava sendo destruído porque faltou conhecimento de Deus. Tá? Então, não negligencie, não deixe de lado o conhecimento da palavra de Deus. É importante demais, é lâmpada para os nossos pés. Somos luz do mundo e sal da terra. Por que sal? O sal tem o sal, ele preserva. Se você botar sal na carne, ele vai preservar. Nós somos aqueles que vão preservar a palavra de Deus e todos os valores que Deus passou para a gente que não estão ultrapassados. Eles se renovam a cada dia, assim como o nosso Deus. Tá? Agora, Provérbios 6:23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Alguém quer observar? Resposta aqui: Deus nos orienta através da sua palavra para que andemos na luz, mesmo que isso muitas das vezes confronte nossa maneira de viver e agir. A palavra de Deus, ela tem orientações para todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Os irmãos concordam plenamente com isso? Então Deus, ele nos orienta através da sua palavra para que andemos na luz. Se eu digo que tem luz, sou luz, e lá fora eu ando na escuridão, sem aquilo que nós falamos aqui no domingo, sem uma visão, sem uma direção, sem propósito diante de Deus, eu vou estar negando a fé e sendo pior do que o incrédulo. Assim diz a palavra de Deus. Então, irmãos, ande na luz, mesmo que isso muitas das vezes confronte nossa maneira de viver e agir. O culto de domingo, às vezes um culto de quarta-feira, é um culto que nós somos, às vezes, confrontados na nossa fé. Nós viemos aqui para receber uma palavra, né, renovadora, vai avivar o nosso espírito, né, a nossa vida com Deus. Mas a escola bíblica dominical, irmãos, ela é aqui que nós recebemos instrução, direção, né, é aqui que nós recebemos sabedoria de Deus, né, para governar bem a nossa casa, né, para educar os nossos filhos, para ser bênção na vida dos nossos irmãos e, acima de tudo, para ser uma igreja propagadora do Evangelho de Cristo.
Amém, irmãos? A maior orientação de Deus para a nossa vida, né, quando somos transformados, eu costumo dizer que a transformação, ela é de dentro para fora, irmão. Nós não adquirir essa transformação na nossa vida, né, jamais nós vamos nos transformar em agentes transformadores de vida. E a palavra de Deus é muito orientadora para a nossa vida. Né? A gente só erra por talvez falta de conhecimento e de decidir não colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, né, com Deus. Então a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, irmãos, ela é de orientação, é de sabedoria, por isso que a gente sempre tem o costume de falar que a escola, nós medimos a temperatura de uma igreja, nós temos aprendido isso de um tempo para cá, pelo distrito que a nossa igreja está, né, e as nossas igrejas que são alinhadas junto conosco no nosso distrito, elas têm feito dessa forma, medindo a temperatura da igreja pela escola bíblica dominical. A temperatura de um culto de quarta-feira, de um culto de oração, de um culto de domingo à noite, nós medimos, irmão, pela escola bíblica dominical. Então, quando a escola bíblica dominical ela vai bem, é sinal de que nós vamos adquirindo uma igreja sadia, uma igreja saudável, né? Então, que nós estejamos confrontados, sim, sempre. A palavra de Deus, ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Não é somente de algumas áreas. A palavra de Deus, ela tem orientação para todas as áreas que você já viveu, que você irá viver. Ela tem a orientação, ela vai te dar sabedoria para você discernir todas as coisas, tá, irmão? Então, às vezes nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, porque fugimos da palavra de Deus, não buscamos na palavra de Deus, né, como devemos agir, como devemos proceder. Então, irmãos, que antes de qualquer escolha, qualquer decisão, de qualquer agir da nossa vida, né, seja em qual for a área, que nós possamos consultar a palavra de Deus. Ela é a bússola, ela tem a direção e a resposta, né, e as perguntas e a resposta para todas as áreas, para todas as coisas. Nós precisamos consultar mesmo mais a palavra de Deus. Verdade, igreja. A Bíblia, como manual de instrução, olha só, imagina Eva, se Eva tivesse uma Bíblia para consultar, ela repreenderia a serpente de imediato. Então, a gente vê ao longo da história da Bíblia, pessoas que não tiveram a palavra de Deus para orientar. Por exemplo, a esposa de Jacó, a mãe de Jacó e Esaú, ela como mãe, né, ela ajudou o filho a enganar o pai. Então são coisas que não podem acontecer. Então se ela tivesse acesso à Bíblia, ela saberia que isso não poderia acontecer. Então, igreja, Paulo dá indicações de como se ter um bom casamento. Provérbios fala o tempo todo da correção dos filhos. Gente, filho precisa ser repreendido, sim. Filho precisa ser chamado a atenção, sim. Não deixa seu filho ser criado de qualquer forma. Se você tem que chamar atenção, melhor que você repreenda, porque a repreensão do pai é com amor. Mas o mundo, quando repreende, igreja, é com muita crueldade. O mundo é cruel. Então, corrija você, chame atenção, bote de castigo, sim. Nós fomos criados, nós somos mais velhos, fomos criados numa época em que o pai dizia não e acabou. Hoje em dia, os filhos falam não para os pais e os pais parece que tudo que o filho quer, dá. Pode não estar precisando, dá. O filho pediu, dá. Não tem coragem de negar, então negue. Deus, muitas vezes, gente, pensa uma coisa, já pensou? Eu tenho um filho de 9 anos, eu vou dar um carro para ele? Não, por quê? Porque ele não tem preparo. Então, seu filho tem que estar preparado para receber as bênçãos. Então, se ele não obedece, se ele não está sendo digno daquilo, não dê, retenha, porque o pai repreende ao filho que ama. Nós estamos precisando de mudança, né? Nós estamos precisando de aulas para criar filhos, gente, na nossa sociedade. Porque as crianças estão mandando e desmandando nos pais. Gente, está geral. Então, vamos começar a colocar a nossa mão na consciência e mudar, né, a maneira dos nossos filhos saberem. Use de autoridade, sim.
Seja autoritário, diga não sim, porque é um não que faz bem. Não fale sim para tudo que seu filho quiser. Não é bom, tá? Você não está criando caráter, você não está criando personalidade. Muitos jovens aí que nunca receberam não na vida, quando recebe o não, muitas vezes da namorada, sabe o que quer fazer? Matar, sabe por quê? Porque não foi acostumado a receber o não. A gente tem que começar a pensar nisso. E a escola bíblica, é a base para isso. Por isso que eu falei, é a engrenagem da sociedade. Tá? Tudo que a gente quiser tem na palavra de Deus. Qualquer tipo de orientação. É na vida familiar, é na orientação dos filhos, é no casal. Paulo deixa isso bem claro. Tá? Então, erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Pode. Eu lembrei eu vou falar rapidamente, 2 episódios a respeito de filhos. O primeiro foi com a Jéssica. Jéssica, quando nós fomos lá para Guaratiba, ela não queria ir, porque ela tinha feito 12 anos e seria o ano que ela estaria passando para o grupo dos adolescentes, aqui na igreja. Aí ela, poxa, eu não quero ir, porque logo agora... Então ela começou a ficar em casa. Ela não vinha para cá e não ia para lá. Ela não vinha para cá nem ia para lá. Assim, não foi muito tempo, foi durante mais ou menos umas 3, 4 semanas. Numa semana aquilo já estava me estressando e Deus me deu, eu falava assim, estou atrasada, então fica. Tá, então fica. E deixava. E uma semana eu estava indo para a igreja. E ela falou mais uma vez, eu não vou, porque eu não quero, não sei o que. Eu dei uns passos no meio da casa para poder sair. Falei, tá bom, então fica para ir. Quando eu já estava assim, já no meio da sala, o Senhor falou, volta, senão você vai perder a sua filha. Aí eu voltei, não sei se ela lembra disso. Eu voltei, peguei ela pelo braço, olhei no olho dela e falei, você vai se arrumar agora. Ela não queria ir para a igreja, ela queria estar aqui porque seria um grupo de juniores. Eu falei, você vai se arrumar agora, porque perder você para o diabo eu não perco. Então você vai chorando, mas você vai. Aí na mesma hora a lágrima dela escorreu, ela entrou no banheiro, tomou banho, eu esperei e ela foi e está aí até hoje. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nunca mais. E o pai dela também na época falou assim, vocês vão onde sua mãe estiver. Então isso é um apoio também muito grande que nós devemos ter entre família. Não sei por que eu estou falando isso. E filhos também. Meu filho entrou para o quartel. E nessa época que ele entrou para o quartel, ele saiu da igreja, que era aqui também. E começando lá, um monte de colega, ficou um tempo. Aí quando foi um fim de semana, um colega dele, de quartel, chamou ele para ir a um determinado lugar, um barracão, que é negócio de macumba, essas coisas assim. Aí, poxa, cara, vamos, não sei o que. Estava sempre falando, mas chegou o dia que ele convidou Júnior para ir. Aí Júnior olhou para ele e falou assim, você tá maluco? Eu não estou na igreja, mas eu fui criado na igreja e ainda falei, minha mãe é pastora, eu não me misturo com essas coisas. Então, o exemplo arrasta, né? O que você ensina para o seu filho fica realmente inculcado e o que você força, às vezes, teu filho a fazer, você hoje está falando, não, você vai, você tem que ir. Mas amanhã ele vai te agradecer. Eu não sei porquê, nós estamos falando para pais aqui, sobre criação de filhos, então foram 2 episódios assim que, para mim, ficaram marcados. O testemunho do Júnior, ele mesmo testemunhou, e a situação da Jéssica, que queria, não que ela não pudesse estar aqui, mas o pai dela tinha dado uma ordem, onde sua mãe for, você vai. Vocês têm que estar com a sua mãe. Então, fica assim, de exemplo, eu não estou querendo exaltar, né? Lógico que a gente exalta os filhos da gente, mas para a honra e glória do Senhor, hoje minha filha está na presença do Senhor. Porque um dia eu falei para ela, não, você vai, porque te perder para o diabo eu não perco. Amém? Somente eu, Senhor. Igreja, toda adolescente tem essas fases ruins. Na época da Django ali, minha filha me chamou de ditadora,
Ficou... Porque cismou que ia para Jango. Eu falei, o quê? Filha minha, Jango, pode baixar o faixa. Aí ela, vou pedir meu pai. Eu falei, não, e acabou. Você não manda no meu pai. Aí, assim mesmo. Essa fase, gente, todo jovem tem. Não é diferente de uma casa para outra. Mas o que acontece? Nós temos que nos impor. Nós, como pais, temos que nos impor. E outra coisa, meu marido pegou e falou, sua mãe disse que não? Ah, mas quem manda, você que vai deixar ela mandar? Não é não, gente. Nós temos que ter essa conformidade que a pastora falou, que o pastor falou, tem que ter. Não é a mãe falar não, o pai passar a mão na cabecinha. Não, a sua mãe falou, o teu pai botou de castigo, então é regra. Não tem um que passar por cima da autoridade do outro. É errado. Tá? Agora, no 5. No decorrer da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação torna-se pior. Por isso, Paulo instruiu a Pedro pregar em tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Verdadeiro ou falso, igreja? É verdadeiro ou falso? Pode falar. Isso. Está vendo como são pegadinhas? Que a gente, se não tiver conhecimento bíblico, a gente cai. Por quê? Porque acende logo uma lâmpada, gente, no cérebro. Alguém acendeu essa lâmpada, daí ele falou. Mas no cérebro da gente, quando vem alguma coisa errada, acende logo aquela lâmpada. Foi uma coisinha assim, né? Foi só uma palavra, mas acende aquela lâmpada. Olha como Deus ele vem nos despertar, esse é o Espírito Santo, igreja, falando. Não é Paulo, não foi Pedro, foi a Timóteo que Paulo exortou. Então, está vendo que são pequenas coisinhas. Ninguém tropeça, né, como se fala, em grandes montanhas, mas são aquelas pedrinhas pequenas que causam mal, que nos causam mal. Pode comentar, se alguém quiser, né? Irmãos, a gente vive num tempo meio complicado. A resposta está aqui, ó. Ele instruiu a Timóteo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, olha só, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Irmãos, o que me chama a atenção aqui quando Paulo ele instrui a Timóteo que nos finais dos tempos, né, as pessoas elas não iriam suportar a sã doutrina, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, olha só, vai ter uma galerinha nos finais do tempo, eles não vão querer ser confrontados não. Quando você estiver pregando, denunciando o pecado dele, ele não vai querer te ouvir não. Essas pessoas vão fazer, sabe o quê? Elas vão procurar para si mestres, segundo os seus próprios desejos, ou seja, não, eu não quero estar lá naquela igreja não, porque aquela igreja lá está denunciando o meu pecado, eu vou para outra igreja ali que vai falar que eu vou prosperar. Para massagear o ego da pessoa. Então ela vai querer aonde ela está, onde ela se sinta bem. Ela não vai querer estar onde ela é confrontada. Irmãos, uma coisa particular minha, eu prefiro ser confrontado, porque se eu for confrontado, eu sei que a palavra, ela está me confrontando, ela está me dando a oportunidade de eu me arrepender e morar no céu. Porque as pessoas que não querem ser confrontadas, elas ficam procurando pessoas, né, líderes, pastores, né, que vai estar ali massageando o ego delas. Pode ter certeza, elas estão perdendo um grande tempo dentro da igreja, elas vão ficar fora naquele grande dia. É verdade, igreja. Então é muito triste a gente ver isso, tá? E
O pai repreende ao filho que ama. Eu tinha feito um monte de coisas, mas acho que eu vou... Oi? Pode sim. Eu tinha preparado só algumas perguntas, eu queria ver se... Mas tem tão pouco grupo, né? Gente, só para a gente terminar, vamos ver se a gente consegue. Com o grupo das crianças, tem criança além da Sara? Como é que é o nome do irmão da Sara, que eu sempre esqueço? Ítalo. Vocês podem vir aqui? Ah, mas mesmo assim, como não tem... Ele ajuda ela. Vem. São perguntas facinhas. É só para classe infantil. Para ela não se sentir sozinha. Pergunta. Se você não souber, teu irmão responde. Tá bom, Sara? Quem matou o gigante Golias, Sara? Vou dar 3 opções. Sansão, Abraão ou Davi? Quem enganou Eva? Olha só, presta atenção, Sara. Quem enganou Eva e por isso Eva comeu a maçã? Foi uma jumentinha que enganou Eva? Foi uma serpente ou foi uma ovelha? Serpente. Essa é difícil, hein? Quem construiu uma arca enorme e colocou vários animais? Adão, Jacó ou Noé? Noé. Qual o nome do filho de Maria que foi pregado na cruz? André, João ou Jesus? Jesus. Para ganhar um 10, hein? Quem traiu Jesus? Mateus, João ou Judas? Se não souber, você pode responder isso. Quem traiu Jesus? Quem foi aquele traidor da ceia? Que foi, beijou Jesus, traiu com um beijo. Mateus, João ou Judas? Muito bem. Muito bem, 10. Deixa eu dar uma coisa aqui, peraí. Oi? Gente, para terminar, eu vou fazer com tudo misturado, né? Com os adultos e com... Pode responder daí. Quem responder vai ganhar um bombom, hein? Quem responder certo. Que personagem bíblico era ruivo? Qual profeta é considerado conhecido por causa das lamentações? Não responde, levanta a mão. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Quem escreveu, quem respondeu certo? Vai ficar no caroço de milho. Quanto tempo Moisés e o povo hebreu ficaram no deserto? Pode falar. Quanto tempo Moisés e o povo hebreu ficaram no
encontra em que livro da Bíblia? A Torre de Babel está em que livro? A Torre de Babel, gente. A Torre de Babel. Gênesis. Com certeza, gente. Gênesis. Foi construída por Nimrod. Qual o maior salmo da Bíblia? Vamos lá, gente. Muito bem. Quantos livros tem a Bíblia? Isso mesmo, 66. Qual a referência do versículo? Isso aqui tem que ser leitor mesmo. Levanta a mão, porque senão não vai ganhar bombom. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Onde está escrito isso? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1. Isso mesmo. João 1. Quem era conhecido na Bíblia como o filho da promessa? Qual profeta era calvo e chegou a ser zombado por causa da sua condição? Profeta calvo, que ele era careca lá, o pessoal. Profeta careca. Oi? Qual profeta era calvo e chegou a ser zombado pela sua condição? Por acaso é Elias? Não. Não, eu falei a resposta. Eliseu, isso mesmo. As 5 últimas. 5 só. Tem 5 aí? Que personagem bíblico. Ah, esse já foi. Acho que já foi, né? Ah, tá. A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Olha, esse eu vou dar uma pista. Apolo, Arquipo ou Áfia? Ué, pode estudar. Quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Apolo, Arquipo ou Áfia? Quem falou Arquipo? Arquipo. Quem falou Arquipo aqui, o seu Luiz? Foi aqui, o seu Luiz. Quais discípulos perguntaram a Jesus se podia fazer descer fogo do céu? Vamos lá, gente. Quais discípulos, né? Tem pista? Faz uma pergunta. Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? João ou Tiago? Pedro e João ou Tiago e Pedro? Tiago e João. Ele respondeu. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Eu vou dar pista aqui. A. Aserá. B. Leviatã. E C. Neustan. Será? Não é. Não, Aserá não. Isso, Neustan, isso mesmo. Leviatã é aquele monstro do mar. Esse aqui eu vou dar pista porque eu acho difícil. Qual era o nome babilônico de Daniel?